Go? Ok. Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aí ao Hash Talk Brasil. Pessoal que já está aí desde manhã acompanhando, tem uma galera acompanhando ao vivo aqui com a gente pelo YouTube. Então, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Valdecir Carvalho, muita gente me conhece como o Home Laber. Antes de a gente continuar, queria só dar os parabéns aqui, pedir uma paz aí para quem está no chat, para todo o pessoal que está aqui no backstage, tocando esse evento desde cedo aqui com vocês. Então, é o Guy, que já foi, o Taylor, a Katie Risse, o Stênio, o Vences, eu tô aqui, então, palminhas para todo mundo. Não é simples tocar esse evento aqui. E agora eu vou apresentar para vocês o Luiz Aoki, ele vai fazer a apresentação dele. O Luiz é desenvolvedor lá na HashiCorp, trabalha com... me fugiu aqui, onde você trabalha, o Luiz? Trabalha com Nomad. Trabalha Nomad, com Nomad, melhor solução da HashiCorp. A melhor solução da HashiCorp, já está quase indo para aquela versão que eu não sei se eu posso falar se já está indo ou não. Então vai lá, Luiz, show é com você. Muito obrigado. Obrigado, Valdecir. Então vamos começar aqui. Então, pessoal, eu sou o Luiz Gustavo, sou um desenvolvedor da HashiCorp, trabalhando, e hoje eu vou apresentar para vocês o projeto que eu trabalho, que é o Nomad, e também explicar aqui por que talvez você não precise usar o Kubernetes. Então, mas antes de começar, vamos explicar o que é Nomad, Kubernetes. Nomad e Kubernetes são basicamente orquestradores. Né? E o que faz um orquestrador? Então, imagina aqui que você tem um time de desenvolvimento que gera código, e a partir desse código gera outros artefatos, e do outro lado você tem os usuários que vão consumir esses serviços, né, pela internet ou pela intranet da empresa. No meio dos dois, você tem uma rede de servidores que está servindo esses artefatos. Então, o orquestrador é justamente o componente que vai pegar o artefato gerado pelos desenvolvedores e garantir que ele está distribuído e monitorar para que estejam sempre rodando na sua infraestrutura. Então, isso que faz um orquestrador. E sempre que eu falo de Nomad, todo mundo vai perguntar, mas o Kubernetes, qual que é a melhor ferramenta? Qual que eu devo usar? E, infelizmente, não existe uma resposta simples para isso, né? Então, do ponto de vista da HashiCorp, a gente faz essa análise baseada em dois documentos que são super importantes para a gente. Então, o primeiro deles são os nossos princípios, e aqui nessa análise, o princípio mais importante seria a humildade. E a gente reconhece aqui, né, Kubernetes é a ferramenta mais popular, mais utilizada, mais conhecida, mas que o mercado que o Kubernetes atende, ele é enorme. Praticamente, hoje em dia, todas as empresas consomem produtos de TI e tem alguma forma de presença digital. Então, é impossível que uma única ferramenta seja ideal para todo mundo. Então, esse não é um mercado vencedor, vai levar tudo. Então, esse posicionamento do Nomad como opção número 2 é bem explicado aqui pelo Mitchell Hashimoto, nosso cofundador, nesse tweet. Então, o segundo documento que é importante para fazer essa análise é o nosso TAO, que guia os nossos princípios, os nossos produtos. E aqui o ponto mais importante seria o pragmatismo. Então, se a gente olha essa questão de Nomad versus Kubernetes de forma pragmática, a gente vê que esses projetos são adotados em empresas, não necessariamente de forma concorrente, mas de certa forma complementares. Então, empresas que usam Nomad, às vezes, acabam usando Kubernetes de forma bastante orgânica, se aproveitando das vantagens de cada solução. Então, o Kubernetes é adotado em projetos que se beneficiam do vasto ecossistema que tem, né? Então, ferramentas, integrações e exemplos. E em projetos, geralmente, de áreas de ponta, como Machine Learning, Inteligência Artificial, Big Data, que tem sempre um projeto novo surgindo. Mas devido às complexidades do Kubernetes, esses projetos geralmente são de de médio a longo prazo, e envolvem orçamentos e equipes maiores, mais elevadas, que são capazes de absorver essa complexidade. Nessas duas empresas, outros times acabam usando Nomad em projetos mais tradicionais, que são, por exemplo, você só precisa rodar alguma coisa, tipo uma aplicação web, um serviço, ou um processo em batch, e eles acabam usando Nomad em times menores, justamente pela simplicidade da ferramenta. Então, o Nomad também é adotado por equipes que precisam rodar em ambientes mais diversificados, que não são só baseados em containers, ou que precisam rodar em Linux, Windows, Bare Metal, multi-cloud, embarcado. E o Nomad consegue se adaptar a esses vários ambientes. Então, essa é a visão pragmática da questão. Não é a questão de eu devo usar Nomad ou Kubernetes, mas sim olhar quando que usar cada uma dessas ferramentas. Então, são duas ferramentas que você pode escolher dependendo do trabalho que precisa ser feito. Então, vamos ver agora como que o Nomad funciona e que problemas que ele resolve, né? Então, um cluster Nomad segue uma arquitetura básica de cliente e servidor. Então, cada host, cada máquina vai ter um agente do Nomad, que é simplesmente um binário, então é super fácil de instalar. Esse binário pode agir tanto como cliente ou servidor.
Os servidores são basicamente o cérebro do cluster, então eles se coordenam entre si onde cada tarefa vai ser executada, e um dos servidores é escolhido como líder. E esse líder é responsável por persistir no disco essa informação e distribuir para os outros servidores. Os clientes vão acessar os servidores para ver que tarefas têm que ser rodada, e aí eles vão executar na máquina local que eles estão rodando qualquer processo que for que precisa ser rodado. Então, normalmente um cluster tem 3 a 5 servidores, mas pode ter centenas até milhares de clientes rodando. O Nomad vai funcionar do mesmo jeito, independente da sua escala, então não tem parâmetro para ficar ajustando. Cada cluster vai definir uma região, e cada região opera de forma isolada, né? Então você pode ter uma região localizada na nuvem, uma região localizada no servidor, no data center privado, e esses servidores conseguem se comunicar. Então, se você faz um request, você acessa um servidor numa região, mas na verdade você quer falar com a região B, os servidores da região A conseguem encaminhar esse pedido para a região correta. Então, você consegue facilmente federar várias regiões do Nomad. Então, o Nomad é muito simples porque ele foca no que ele faz de melhor, que é orquestrar workloads. Então, para outras funcionalidades adicionais, você pode integrar com outros projetos da HashiCorp. Então, por exemplo, usar o Consul na sua rede, usar o Vault para segredos e senhas. Essa integração é super simples porque os produtos da HashiCorp geralmente tentam seguir a filosofia Unix, né, de fazer uma coisa e fazer uma coisa bem. Então, você consegue expandir essa infraestrutura passo a passo à medida que for preciso. A outra parte importante do Nomad são os jobs, que é a forma como você vai descrever os seus workloads, né? Então, um job pode ser, por exemplo, um serviço, que é um job que vai estar sempre rodando. Você pode ter também o do tipo batch, que ele vai rodar até final e gerar um resultado e parar de rodar. E se for batch, você pode fazer ele parametrizado. Então, você pode ter uma entrada, então você roda o mesmo batch com entradas diferentes. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um e-mail com uma entrada no nosso job. Ou ele pode ser também periódico, então você pode ter uma expressão cron, e aí o Nomad vai garantir que esse job rode nos períodos que você especificou. Então, você não precisa se preocupar com ter um servidor específico para cron, né? O Nomad vai rodar onde for mais apropriado. E outro tipo de serviço é o System, que é parecido com o Service, que ele vai estar sempre rodando, só que a diferença do System é que ele vai rodar em todos os clientes. Então, é bom para coisas como de manutenção, algum job de manutenção que você precisa que rode em todos os seus servidores. Dentro de cada job, você pode definir um ou mais grupos. Então, o grupo é a unidade vai ser agendada. Então, tudo que estiver dentro do grupo vai acabar rodando no mesmo cliente. Então, você pode definir também quantas instâncias de cada grupo você quer rodar. E o grupo também vai definir uma fronteira de recursos. Então, você pode ter uma rede isolada ou um file system isolado. Então, tudo que estiver dentro do grupo vai usar essa isolação. Dentro do grupo, você tem as tasks. E a tasks é o processo que vai rodar. Exatamente o que o cliente vai executar na máquina. E as tasks podem ser de vários tipos. Então, pode ser Docker, Java, um binário, ou uma VM QEMU. E aí, cada tipo de task vai ter uma configuração própria. Então, nesse caso aqui, estou usando Docker, então estou configurando com a imagem que vai rodar. As tasks também podem ter uma ordem específica de execução. Então, você pode ter, o exemplo de cima aqui é uma task usando o pre-start, que vai rodar antes das outras tasks. E o exemplo de baixo é um sidecar, que vai rodar junto com as outras tasks, e quando elas pararem, o sidecar vai parar também automaticamente. Então, depois que você tem o seu job file, para rodar ele, é só usar esse comando, nomad run e nome do arquivo. E aí, para cada grupo que você tem no seu job, o Nomad vai criar uma alocação. E a alocação vai rodar no cliente, e dentro de cada alocação vai ter a sua task, dependendo de quantas coisas você tem lá. Então, no exemplo que eu tinha um count igual a 3, então que eram 3 alocações. Dentro de cada grupo eu tinha task, então vão rodar 3 Docker containers dentro de cada alocação. Então, voltando aqui na visão geral, depois de executar o job file, a linha de comando vai falar com os servidores, aí o cliente vai pegar do servidor o que tem que ser rodado e vai executar 3 Docker containers nesse exemplo, porque esse é o que estava no meu job. Então, cada alocação vai rodar no cliente e o servidor que vai definir onde cada coisa vai rodar. Então, isso é praticamente tudo que você precisa saber para começar a usar o Nomad. Então, esse produto tem 2 focos principais. O primeiro é a simplicidade em qualquer escala. Então, tanto simplicidade de instalação, é simplesmente um binário, um pacote pré-compilado que você pode instalar rapidinho. Simplicidade de uso, seu job file vai definir tudo que você precisa da sua aplicação. Simplicidade de manutenção, a arquitetura é super simples e fácil de entender, não tem nenhum conceito escondido, então, quando der algum problema, você não vai ser pego de surpresa. E outro foco é a flexibilidade de deploy. Flexibilidade de deploy tanto de
tipos de workload. Então, você pode ir containers, jar, binários, VMs, e flexibilidade de ambiente, né? Você pode rodar Nomad na nuvem, on-prem, bare metal, embarcado em IoT, usando Linux, Windows, etc. Então, nesse ponto, você está se perguntando, se a ferramenta é tão boa, como que eu nunca ouvi falar, né? Quem que usa Nomad? Então, na verdade, a gente tem várias empresas que usam o Nomad há vários anos já. Então, aqui tem alguns exemplos. E a lista vai desde multinacionais até startups que rodam Nomad em centenas até milhares de servidores e data centers espalhados pelo mundo inteiro. A Cloudflare, por exemplo, é uma empresa de serviços de internet que ela é responsável por processar 10% do tráfego da internet mundial. Eles rodam Nomad em mais de 200 data centers espalhados no mundo todo. A Nave Capital, uma empresa brasileira, ele só precisa de uma pessoa para gerenciar toda essa infraestrutura. No nosso site você consegue ver mais exemplos e mais detalhes dessas aplicações e como estão rodando o Nomad de produção. Então agora vamos ver o Nomad justamente em ação. Então aqui eu tenho um demo rapidinho, uma aplicação legada escrita em Java usando Spring Boot, que ela roda, digamos assim, do modo tradicional, né? Então eu tenho um serviço aqui, systemd, que está rodando um arquivo jar, e você pode imaginar que o deploy é feito, por exemplo, usando Ansible, Chef, Puppet, alguma coisa assim, certo? Mas qual que é o problema disso? Você tem várias questões que são difíceis de resolver e você vai ter que acabar resolvendo na mão, como exemplo, como você faz a distribuição desse artefato, como você faz uma atualização sem ter interrupção de serviço, como que você reverte o processo de update caso tenha dado algum problema, como que você se aproveita o máximo do hardware, sendo que você tem que gerenciar portas, gerenciar recursos na mão, né? Então, esses são justamente os problemas que o orquestrador resolve. Então, nessa demonstração aqui, eu vou migrar essa aplicação passo a passo para usar o Nomad. Então, o primeiro passo é instalar o agente do Nomad aqui nessa máquina. Eu estou usando aqui o pacote pré-compilado do Ubuntu, mas eu também poderia usar o binário direto do nosso site. E como eu estou rodando numa VM, eu vou mudar a configuração aqui rapidinho do Nomad, só para usar a interface pública da VM, ao invés de usar a privada. Então, aqui eu estou especificando a interface pública. Agora, aqui eu vou habilitar e reiniciar o Nomad. Então, em alguns segundos, deixa eu abrir aqui a interface do Nomad, ele vai estar rodando na minha VM. Está aqui o Nomad rodando, certo? Então, normalmente você poderia colocar um cluster separado, mas aqui eu estou usando a mesma máquina só para exemplo. Então, a primeira versão do job, ela vai ser basicamente um equivalente ao que a gente está fazendo, só que em vez de usar o systemd, vai usar o Nomad. Então, aqui eu tenho primeiro uma porta estática, porque é assim que o web funciona atualmente, e eu estou usando o driver Java para rodar o arquivo jar direto, né? Então, eu uso esse bloco aqui de artifact. O que o artifact faz? Ele fala para o Nomad buscar essa URL, pegar o arquivo e colocar na minha task. E aqui eu executo o jar nativo na máquina, então não preciso instalar nenhuma dependência extra. Então vamos rodar ele aqui. Está aqui rodando, aqui você viu que já criou. E aí o que o Nomad vai fazer? Vai baixar o artefato, e aí a gente vai ter a aplicação rodando. Antes disso, eu estou usando a porta estática para fazer a equivalência, né? Então, na verdade, eu tenho que parar o systemd que está rodando, senão vai dar conflito de porta. Então, vamos ver aqui, está rodando, beleza. Vamos ver de novo, aplicação subindo. Pronto, está rodando. Então, a gente tem uma equivalência, então está exatamente igual. Pega o jar, roda, só que em vez de usar o systemd, estamos usando o Nomad. Como eu falei, né, tem esse problema da porta estática, né? Você não vai conseguir rodar mais de uma instância dessa aplicação porque vai dar conflito de porta. Então, na próxima etapa, né, do desenvolvimento, eu vou retirar essa questão da porta estática e usar uma porta dinâmica. Então, em vez de especificar um valor fixo aqui, eu vou deixar o Nomad escolher uma porta que esteja disponível, e aí eu só falo para a minha aplicação qual porta usar aqui. Então, vamos rodar essa versão. Então, aqui o Nomad vai fazer o deploy, vai criar uma versão nova do meu aplicativo e vai usar uma porta dinâmica. Então, não vai ser, se eu olhar aqui na porta 8080, não vai estar mais rodando lá.
vai estar rodando na porta que o Nomad especificou. Ele está baixando ainda o jar, aqui está rodando. Deixa eu abrir, dar uns refresh aqui até aparecer. E pronto, agora está rodando. E o que isso permite que eu faça? Meu aplicativo rodando nessa mesma máquina. Então, vou dar um job run nessa versão, e agora a gente tem duas alocações rodando, e elas estão usando portas diferentes. Então, a gente tem... Essa aqui continua rodando, porque nada mudou. E vamos abrir o segundo. E pronto, está rodando. Certo? Então, eu consigo rodar múltiplas instâncias do meu aplicativo na mesma máquina. O que isso permite que eu faça? Permite que eu faça deployments mais avançados, né? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um deployment do tipo blue-green ou AB. Então, eu vou usar esse block update para falar para o Nomad como atualizar a minha aplicação. Então, vamos rodar aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Nesse deployment blue-green, o Nomad vai criar duas aplicações, porque eu defini aqui o meu Canary 2, que é justamente igual ao meu account. Ele vai com isso com a minha versão nova, e em paralelo com as minhas versões anteriores. Então, se eu vir aqui, as versões anteriores continuam rodando, então os meus usuários nem perceberam que eu estou fazendo um deploy, porque eles continuam acessando as máquinas, as instâncias que já estavam rodando. E em paralelo, o Nomad que criou mais duas alocações com a versão nova. Então, se eu for na outra porta, está aqui a versão nova usando o Dark Mode. Bem legal. Agora, o que acontece se der algum erro durante o deploy? Certo? E um detalhe, depois que você verifica manualmente se está tudo funcionando, você pode vir aqui no Nomad e promover para produção. Deixa eu só esperar aqui ficar saudável a segunda instância. As duas instâncias estão saudáveis, eu posso promover para produção e ele vai parar as instâncias antigas. Então aqui, vamos abrir a próxima atualização. Então agora eu vou para a versão 2.1 do meu aplicativo, né? Eu estava na 1.0, a 2.0 deu o Dark Mode, agora eu vou para a versão 2.1. Surgiu uma versão nova dos desenvolvedores, eu vou usar ela. Então vamos fazer um deploy de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Quando a versão nova começar a rodar, de novo, a versão antiga aqui, ou a versão atual ainda está rodando, meus usuários nem perceberam. O problema é que essa versão nova tem um bug nela, então essa aplicação não vai conseguir rodar. A gente vai ver aqui que sem problema, de novo, minha aplicação atual continua lá rodando. O que eu posso fazer é usar o comando aqui do Nomad Deployment Fail para falar para o Nomad, esse deployment aqui está falhando, então vamos cancelar ele. E pronto, cancelei o deployment, o Nomad não vai tentar mais rodar essa versão nova, e a versão atual continua lá disponível para os nossos usuários. Então, tudo isso sem usar Docker, sem usar containers, sem mudar nada na minha aplicação. É o arquivo jar que meus desenvolvedores criaram, que estava rodando antes, agora estou rodando no Nomad. Você também pode usar esse comando aqui, Job History, para ver todo o histórico da aplicação e reverter. Então, tem um comando Nomad Job Revert, para você voltar a uma versão anterior, mesmo depois de promover para a produção, você pode facilmente retornar a uma versão anterior. Certo? Agora imagina que o time de desenvolvimento continua se modernizando, usando novas ferramentas, e agora a gente tem uma versão Docker do nosso aplicativo. Então a gente não precisa mais usar o driver Java, agora eu vou usar o driver Docker apontando para a imagem da nossa aplicação. Então essa é a única coisa que eu tenho que mudar no meu job file. O resto continua igual, então o workflow continua o mesmo, independentemente da tecnologia que você está utilizando. Então vamos rodar aqui a versão com Docker. E você vai ver também usando o AB, né? Então eu consigo criar a versão Docker paralelo com a versão em Java, sem que uma afete a outra. De novo, os nossos usuários aqui nem perceberam que tem alguma coisa rolando no back-end. Aqui a versão nova, vamos acessar para ver se está tudo certo. Ainda não está ativo. E começou aqui. Então a nossa aplicação está rodando. Então agora a gente conseguiu migrar de Java para Docker muito facilmente. Tá?
Agora, essa questão da porta de eu ter que ficar, né, descobrindo onde cada aplicação, cada instância está rodando, gera esse problema de eu ter que descobrir que porta usar. Então, para resolver esse problema, eu vou usar uma técnica chamada Service Discovery, e eu vou usar o console para isso. Então, a única coisa que eu tenho que adicionar no meu job aqui é esse bloco de service, em que eu falo qual que é o nome do meu serviço, qual que é a porta que está sendo utilizada, e aí o Nomad vai automaticamente registrar no console esse serviço. Então, eu rodei aqui meu job, se eu for na interface do console, eu vejo aqui que o aplicativo foi registrado pelo Nomad, e quando eu abro, eu vejo aqui detalhes do IP e da porta. E aí eu posso usar o console para obter essas informações, tanto usando um DNS, ou, nesse caso, eu vou usar o próprio Nomad para consumir essas informações. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o deploy de um Nginx aqui, vai colocar como proxy na frente. Então, ele vai fazer o load balance dos requests para todas as instâncias por trás que estão rodando. Então, como que eu faço? Eu crio aqui um arquivo de template, né, esse bloco de template que ele vai criar. Ele vai criar um arquivo dinâmico. Então, eu estou usando, nesse caso, justamente informações do console, né? Então, eu estou pegando o serviço. E para cada linha aqui do console, eu crio uma linha na minha configuração do Nginx. Certo? Ele vai gerar esse arquivo dinâmico. E toda vez que esse arquivo mudar, o Nomad vai mandar um sinal para o Nginx para ele recarregar a configuração. Então, eu não preciso reiniciar o meu container inteiro. O Nomad vai automaticamente sinalizar o Nginx. E o Nginx vai pegar a informação nova sem precisar criar um container novo. Então é muito Luiz, mais um minuto, tá? Valeu. A gente já está estourado. Então aqui eu vou rodar o Nginx. Aqui está rodando, pegar a porta dele, e aqui a aplicação rodando com o Nginx. Então eu consigo usar facilmente outros tipos de serviços. E agora, só para finalizar rapidinho, eu tenho aqui um cluster que está rodando com vários clientes, né? Então, aqui eu vou rodar... a parte legal desse cluster é que tem vários tipos de clientes também. Então, deixa eu virar aqui a minha câmera rapidinho. Então, eu tenho tanto o Raspberry Pi rodando, quanto o cliente Windows ali no fundo, e o meu Mac, que está aqui, eu estou usando. Então, se eu, por exemplo, rodar o arquivo do Pi, do Raspberry Pi, o que ele vai fazer? Ele vai picar a luz. Eu estou usando o constraint para falar, só roda nessa instância do Raspberry Pi porque só ela tem. Então, eu estou usando um cron periódico para piscar essa luz aqui. Né? Então, se eu rodar também o arquivo de Windows, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma janela do Microsoft Edge. Então, ele só vai rodar no cliente que tem Windows. Certo? E, para finalizar aqui, rodando a versão do Mac, ele vai criar um Apple Script para abrir uma janelinha aqui no meu cliente local. Bom, então é isso. Espero que tenha aprendido alguma coisa, espero que tenham gostado. Mais informações, manda um e-mail para mim ou no Twitter, ou entra no nosso site, nomaproject.io. Muito bom, Luiz. E Taylor, cut, please.